Então, o Espírito Santo, olha para mim, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Ele enche a igreja dele, queridos, Ele enche a igreja dele de dons, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, Ele enche de línguas, variedade de línguas, interpretação, profecia, socorro, mestre, ajuda, Ele enche a igreja de tantos dons, mas Deus sabe que essa igreja que recebe dons, ela é feita de humanos, e o humano faz o quê? O humano, pode falar bem para os crentes ouvir a tua voz. O humano faz o quê? Ele vai dizer bem aqui para vocês. Falha. O humano falha. Ele faz o que mais? Ele erra. Verdade. Então quem é humano pode ser quem for. Ou eu, ou qualquer outro pastor, qualquer outro irmão na igreja. Por mais santo que seja, faz o quê? Falha. E é aí que nós podemos analisar que Deus é tão bom para a igreja, Ele ama tanto a igreja, que Ele diz assim, vai lá Espírito Santo, enche a minha igreja de dádivas, de dons, aí Ele distribui para quem Ele quer, mas para a coisa não desandar, para não virar bagunça, leu 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Pronto, olha para cá como é que Ele diz? Faça tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Prestem bem atenção numa coisa que eu vou falar aqui para os irmãos. A Bíblia está mostrando que Deus, Ele não quer que a igreja viva sem poder de Deus, viva sem um sobrenatural. Tem até irmão que diz, eu tenho medo da igreja ter essa experiência, que ela pode ter meninice, ela pode ter bagunça. Prestem bem atenção, Deus deixou aqui os dons, mas Ele coloca um dom também para avaliar, é o dom de discernimentos de espírito. Esse dom vai controlar, esse dom vai dizer quem está fazendo pela aparência, quem está fazendo só para se amostrar, quem está sendo usado por Deus, ou quem está sendo na igreja usado pelo diabo. É para isso. Está vendo agora? Nós não podemos proibir o sobrenatural. Nós não podemos proibir o agir de Deus. Deus enche a igreja de dons, de línguas. Mas Ele sabe que somos humanos. Aí Ele coloca o discernimento de espírito, a capacidade de avaliar, a capacidade de julgar, a capacidade de ver. Quando a igreja, ela tem esse dom no meio dela, ela é livre da aparência, ela é livre da hipocrisia. Ela é livre dos pecadores dissimulados. Agora sabe qual é o maior problema hoje? É que a igreja não está orando, buscando dons de discernimentos. Não crê nos dons, não busca os dons. Então prestem bem atenção, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos a palavra diacríceis, que é a faculdade de julgar, discernir, distinguir, separar, diferenciar, penetrar, entrar. Mas nós temos a palavra pneumáticon, ou pneumaton. Essa palavra pneumaton tem 3 conotações. Nunca mais esqueça. Primeiro, alguém pode ser usado pelo Espírito de Deus, alguém pode ser usado pelo seu próprio Espírito, e alguém pode ser usado pelo Espírito de quem? Pronto, diga bem aí, pastor, os 3, pode dizer aí, cita bem forte, para os irmãos memorizar, como é? Pelo Espírito de Deus. Isso. Pelo seu próprio Espírito. Isso. E também pelo Espírito de Satanás. Pronto, então olha as fontes. Uma é a fonte pura, é o Espírito Santo. Mas tem 2 fontes que podem atuar no crente que está na igreja e você não sabe. Tem gente que é o Espírito Santo mesmo, é Deus falando. Mas tem gente que não é Deus falando, é o espírito do diabo. Quando não é o espírito do diabo, é ele mesmo. Então a primeira coisa, você tem aqui diacríceis, que é a palavra julgar, e você tem espíritos, que pode ser, é por isso que está no plural, porque quer evidenciar variedades de espíritos, ou seja, espírito humano, espírito do diabo ou espírito de Deus. Na igreja pode ter crente que ele está sendo usado mesmo por Deus, mas tem aqueles que querem imitar as obras de Deus, que o diabo quer fazer isso. Aí entra o espírito de mentira, o espírito de Satanás. Então por que tem que avaliar, querido? Por que tem que julgar? Por que tem que saber se é de Deus?
É porque na igreja pode estar tendo alguém usado por Deus, pelo espírito do diabo ou por ele mesmo. A segunda coisa que nós vamos falar são sobre as exposições dos teólogos. Eu coloquei seis teólogos que falam sobre os dons dos discernimentos. David Lean, o próprio Eurico Bergsten. E se vocês analisarem, eu coloco também um teólogo americano, até um advogado, Bill. Ele diz que o dom de discernimento de espírito, ele toca o espírito humano para revelar os arcanos da alma humana. David Lean, ele diz que o Espírito Santo, eu acho lindo o que ele diz aqui, ele diz que o Espírito Santo ajuda a julgar as falsas profecias, e ele também dá capacidade para que a igreja esteja protegida dos ataques de Satanás. Olha como é lindo. O dom de discernimento, ele vem para julgar as profecias, porque não é o fato de um irmão profetizar que já é de Deus. Julgue ela, avalie ela, critique a profecia. Criticar no bom sentido que eu estou falando. Eu vou esperar ela se cumprir. Eu vou ver se o que o irmão falou está de acordo com a Bíblia. Eu vou ver se esse sonho, se essa revelação que esse irmão teve é de Deus. Eu vou acompanhar pela Bíblia. Porque pode ser o diabo fazendo isso também. E para que, pastor Zé? O que o diabo vai fazer isso? Para escandalizar a igreja. Para que o diabo vai fazer isso? Para esmurecer a fé de um irmão. Quantas pessoas não já viram alguém na igreja profetizar e não se cumprir? Aí depois a pessoa diz, esses crentes tudo é mentiroso. É assim ou não é? Eu já vi pessoas abandonando a fé por causa disso. Aí tem irmão que diz assim, mas ele tem que ser crente em Jesus. Ele até estava firme, mas quando ele viu uma pessoa que ele acreditava, que dizia que era de Deus, dizer algo que não é, como é que a pessoa vai ficar firme? Porque uma das ações do diabo é fazer com que você rejeite a palavra. E como é que ele faz isso? Ele faz isso com falsas profecias, falsos ensinos, acontecimentos horríveis na igreja. Nós temos que zelar pelo que Deus nos deu, para que não venha causar estrago e ninguém queira mais. Então David Lean diz isso. Ele diz que nós temos que ter esse dom de discernimento, para que permita que a palavra de Deus seja levada ao campo todo e não seja impedida mais. Tem lugares aí que quando a divisão entra, o escândalo entra, para poder levantar ali, é a coisa mais difícil do mundo. Os vizinhos todos criticam e não querem mais. Eu estou dizendo isso aqui com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Eu quero conclamar você que é santo, a você que é crente. Proceda corretamente, julgando bem, para não atrapalhar a marcha do evangelho. Isso é muito sério. E David Lean fala isso. A segunda coisa que eu vejo aqui no teólogo, eu achei interessante o que o pastor Eurico Bergsten diz sobre o dom de discernimento. Ele diz que é como o Espírito Santo te entregar para aquele irmão um laudo, pastor. Um laudo médico dos céus, revelando quem é aquela pessoa. Olha que dom maravilhoso. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vai no médico, aí, principalmente hoje, o médico, ele diz, o que você sente? Aí você vai dizendo, ele vai escrevendo. Não é assim? Escreve. Aí diz, olha, pronto, está aqui. Você vai, que é chamada a requisição, não é isso? Não é? Não, é para ele, é a receita? Não, é a requisição, não é? É requisição. Aí ele vai lá. Se ele diz assim, doutor, é porque eu estou com uma dor na barriga e etc., ele passa uma endoscopia, não é assim? Mete a mangueira nele para ver o que tem no bucho velho dele, não é assim? É ou não é assim? É desse jeito. Aí, não, é porque eu estou com problema no meu intestino. Aí ele é a colonoscopia, não é assim?
Não é porque eu tô com problema nos olhos, aí tem o aparelho. É porque eu estou na cabeça é a tomografia, ressonância, não é assim? Então, o pastor Eurico Baxter está dizendo o seguinte: esse dom é importante na igreja, porque o Espírito Santo, ele dá o laudo de quem está bem e de quem não está bem. Eita, glória a Deus. Rapaz, a Bíblia é coisa maravilhosa. Às vezes tem um irmãozinho aqui pulando, tu pensa que é Deus, é nada. Às vezes tem uma irmã aqui, é porque eu estou marchando no poder, estou marchando na unção. Nadinha, só farofa. Às vezes tem irmão que levanta a mão e profetiza, exagero. Aí quando dá fé, o irmão está lá no canto e o Espírito Santo, olha, eu estou te dando aqui o raio-x dele, olha aí por dentro. Quem está agindo ali é o diabo. Ali é só o espírito velho dele, é só a carne dele. Não tem nada meu, filho. Não tem nada meu. Quando termina o culto, ele diz: irmão, quero falar com o senhor, olha, porque o Espírito Santo me revelou que aquilo que você falou não é de Deus. Mas não é de Deus, eu estou lhe avisando aqui que não é de Deus. Então, só quem pode dar esse raio-x, essa colonoscopia, essa endoscopia, essa ressonância da vida de quem está falando é só o Espírito Santo. Porque ele diz aqui, eu acho lindo o que ele diz, porque ele diz claramente aqui, que a inspiração de profecia e revelação, ela pode vir de Deus, ela pode vir do homem e ela pode vir do diabo. Ela pode vir do diabo. O que tem de pessoas aí pregando, que só Deus sabe. Hoje tem irmão que bota aí na internet: pastor, fulano de tal que é político está lá na igreja, fulano de tal que é político está no púlpito. E quantos pregadores e cantores e pastores que estão sentando no púlpito e não estão em pecado? Hein? Que só Deus pode revelar, só o Espírito pode revelar. É negócio sério. É negócio sério. Deles que a pessoa diz: ah, pô, não acreditei, fulano de tal, que era um grande cantor, que era uma grande cantora, que era um grande pregador. Estão entendendo como é as coisas? Só quem pode dar um laudo da alma, só quem pode dar um laudo do espírito humano, só quem pode dizer quem está ali dentro, é o discernimento de espírito. É o discernimento de espírito. E eu vou já falar aqui dos falsificadores, mas eu estou só pegando aqui as colocações. No comentário da CPAD Pentecostal, ele diz o seguinte: ele diz que nós precisamos desse dom, porque na verdade, olha o que ele diz aqui, é um dom para proteger a igreja dos enganadores, de Satanás e dos demônios e dos homens, porque os homens enganam. Olha para cá, tem irmão que diz: pastor, eu fui enganado pelo profeta, eu fui enganado pelo líder fulano de tal, eu fui enganado pela irmã fulano de tal, porque tu quis. É porque tu quis. Porque nós temos os remédios na Bíblia que protegem você dos enganadores. Julguem, avaliem, examine, não aceite qualquer palavra. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós somos levados pelo sobrenatural. Qualquer coisinha que uma pessoa diz, a gente já crê. O irmão que está lá atrás, que tem a carteira com a data de 1969, cadê o irmão? Apareça. Aí lá vem o irmão com a carteira. Eu estou aqui com a carteira. E qual é a vantagem da carteira? Ele só deu um raio-x da carteira. E de dentro de tu que ele não deu nada. Tem uma irmã aqui que a placa do carro é a placa 6910. Cadê a irmã? Isso aí é fácil. Você pode fazer curso, procurar na internet. Agora, revelar a placa é uma coisa, revelar o que está na alma, só o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Revelar o que está na alma, o que está no âmago, só o Espírito Santo. E olha para cá, não tem doutor na igreja, nem pastor e nem profeta que saiba disso. Só quem sabe é o Espírito Santo. Quem é que desmascara, pastor Oziel, esses espíritos mentirosos? E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós atentamos para isso aqui, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou ser breve agora. Jesus desmascarou espíritos falsos, mas também Jesus mostrou quem tinha um espírito verdadeiro. Na hora que você abre a Bíblia, olha o que é lindo, olha o que é lindo. Eu nunca vi um pregador no mundo
Olha para cá. Tu está me filmando aí, irmão? Pois bota para cá. Deixa eu dizer. Eu nunca vi um pregador no mundo, num culto. Eu nunca vi um pregador num culto se levantar e dizer assim: hoje o irmão estava lá na casa dele meditando na hora tal, e Deus me disse, meu irmão, que você é um homem de vida santa, de um caráter ilibado. Não, é só negócio, é placa, é não sei o quê, a tua consulta estava marcada, e aí tu foi revelado, porque isso aí hoje você pode entrar na internet e descobrir. Agora, vamos ver aí, João 1,47. João 1,47. Olha o que Jesus vai mostrar. Eu nunca vi um pregador, só quem fez isso aqui foi Jesus. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Eita, glória a Deus. E disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha para cá. Há um teólogo que diz que quando ele estava lá debaixo da figueira, não é isso aí? Quando ele estava debaixo, ele estava meditando nas coisas de Deus. E ele era um homem de vida santa. Na hora que ele se aproximou de Jesus, que Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ele entendeu que Jesus estava falando o que ele estava pensando lá de baixo. Jesus revelou o que estava na alma dele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia é linda, meus irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Mas também a Bíblia mostra que tipo de crente tem na igreja que o espírito dele não é bom. Vamos ver aí Lucas 9, 55. Só para vocês terem uma ideia. Aqui você tem a questão de Tiago e João. Vê como é que diz aí. Lucas 9, 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Está vendo? Porque você vê aí que esses homens não conheciam a estrutura. Jesus revela quem eles eram. Vocês podem analisar a história. E eles não sabiam a essência de Jesus Cristo. Vocês sabiam que Jesus conhecia o que estava dentro de uma pessoa? Vamos ver aí Lucas 13, verso 12. Atente para isso aqui. Vamos lá. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe. Jesus chamou ela. E disse-lhe. Mulher. Bem devagarzinho. Mulher. Isso. Estás livre da tua enfermidade. Tu estás livre da enfermidade. Pode ir. E impôs as mãos sobre ela. Colocou a mão sobre ela. E logo se endireitou. E glorificava a Deus. Pode ir. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, olha. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Isso. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Pode ir. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: agora Jesus falando. Hipócrita, no sábado não Para bem, espírito de discernimento. Eles são uma falona bonita, porque tem irmão, até professor na igreja, de Bíblia, que a gente vai falar uma coisa, aí ele começa a usar um discurso. É porque a igreja tem que fazer o social, pastor. Ele não evangeliza, ele não canta, ele não prega, ele não dizima, ele não oferta, mas só para se amostrar, criticar, é o hipócrita. Entendeu? Só para se amostrar, aí ele fica dizendo: cadê a justiça? Tu quer fazer justiça? Vai tu mesmo fazer. Esses que fazem isso é falso. Jesus tinha acabado de curar uma mulher, e aí eles, olha, a nossa lei diz que tem tanto dia para trabalhar, e no sábado ele vem curar. Agora Jesus fala: hipócrita, ei, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós, olha aí, o seu boi ou o seu jumento, e não o leva para beber água? Olha, pode ir. Eita, coisa boa. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Deus. Sabe o que foi que Jesus discerniu aí? Pelo espírito que estava nele. É que aquela mulher, ela não tinha uma enfermidade qualquer. Ela andava há 18 anos encurvada. Quem era que estava nela? Quem era, pastor? Fala no microfone. Quem era? Satanás. Era Satanás. Jesus expulsou Satanás e a mulher foi liberta. Olha para cá. Nós temos que ter o dom do discernimento do Espírito na igreja hoje. Tem tanto crente aí que já fez exame psicológico, psiquiátrico, da psicanálise, o que mais? Com psicólogo.
e aí não dá nada. Ele toma remédio, toma tudo e não consegue dormir, não tem paz. Ele vem para a igreja, mas está com a alma amargurada. É nessa hora que se precisa, olha para cá, meu querido irmão, não é de culto de libertação. Não é de culto de libertação. Precisa de crente que tenha o dom de discernimento. Oh, glória a Deus. Porque quem tem o dom de discernimento vai ser usado por Deus para dizer para aquela pessoa e tratar ela: olha, o que está atuando em você é o espírito do diabo. Ou o que está atuando em você é o teu próprio espírito. Você está pensando isso, você está maquinando isso, você está colocando na cabeça. Deus me falou agorinha. Ou é o diabo, ou é você mesmo. A igreja está cheia de crentes doentes nessas áreas. E tem irmão, um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Aziel, por que o senhor não faz culto de libertação? Tem muito crente aqui oprimido, tem muito crente aqui. Tem, porque tem muitos que não se abrem para o Espírito Santo. Outros que têm pecados ocultos, outros que têm mágoas escondidas. E olhe para mim aqui, fazer um programinha de libertação em acampamento não vai funcionar. O que funciona são homens de Deus, mulheres de Deus, capacitados com dom de discernimento, que vão entrar na alma. Na alma. O psicólogo trabalha pelo prognóstico, pela experiência. O psicanalista também. O cristão que tem o dom de discernimento, ele vai na alma. Nós não estamos desprezando a ciência. Nós estamos dizendo que há problemas espirituais que não foram resolvidos e nem podem ser resolvidos pelo campo humano. Você precisa da psicologia, precisa de tratamento psiquiátrico, procure. Agora, se não funcionou, é porque tem casos que são espirituais. E aí é que entra o discernimento de espírito. Eu me lembro que um dia chegaram alguns homens lá na minha casa para falar com meu pai, em Lago da Pedra. E eu era um jovem. E aí quando esses homens chegaram, aí eles disseram: pastor, é porque nós queremos que o senhor vá ali orar por nós, chamando meu pai. E aí quando deu fé, a minha mãe disse, quando os homens saíram assim, se afastaram, ela disse: não vai não. Eu agora ia sentir de Deus que esses homens, eles são do mal, eles querem fazer algo contigo. Então na mesma hora o Espírito Santo revelou para ela. É o dom de discernimento. Quantas pessoas não têm sido usado? Às vezes a pessoa vai sair, aí a pessoa vê uma coisa, aí diz assim: olha, não faça isso. Não é assim? Ele dá essa capacidade para discernir. Ele dá revelações profundas. Eu creio que você que está me ouvindo aí, querido irmão, você também já passou por isso. Você já foi surpreendido pelo agir de Deus. Então perceba que Jesus, ele fez isso. Mas eu quero mostrar para vocês que não somente Jesus. Se vocês analisarem a própria Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos analisar que Paulo, Pedro, todos foram usados pelo dom de discernimento de espíritos. O Espírito Santo é para ensinar. O Espírito Santo não é só para fazer crente pular que nem pipoca. O Espírito Santo não é só para fazer crente rodar que nem peão. O Espírito Santo é para ensinar, para te guiar na verdade, para você ter uma espiritualidade realmente verdadeira, não espiritualidade de farofa, só atrás de movimento. O Espírito Santo, ele quer que você ande na verdade e conheça a verdade. O próprio João diz: ele vos guiará em toda a verdade. João 2, 26, 27, 1 João, rapidinho. Olha para que a unção do Espírito está em nós. Olha o que é unção. Olha o que é unção do Espírito. Hoje é a noite pentecostal, vamos lá. Estas coisas vos escrevi, isso, acerca do que vos enganam. Sim. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, olha, e é verdadeira, tá vendo? E não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Unção é isso, irmão. Unção é para te ensinar. Unção tem irmão que pensa que é só para o Espírito Santo fazer ele pular que nem macaco, ficar doido. Unção é para te levar, é para o conhecimento. Meu Deus do céu. Hein? Eu vou encerrar agora. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, para finalizar.
Também a igreja está cheia de mestre do capeta, do Satanás. Doutor em teologia cheio do diabo. Mestre cheio de Satanás, dizendo loucura da Bíblia. Pastor Zé, o que é isso? É. E eu quero dizer o seguinte, cuidado com doutrinas erradas, demoníacas. 1 Timóteo 4, primeiro. Essas doutrinas acabam com a estrutura da igreja. Quem está dizendo aqui não é o pastor Zé, não é a Bíblia, vai lá. Mas o Espírito expressamente diz, olha, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores eu coloquei aqui no grego, pneumassin planos. Essa palavra planos é uma referência a ideias ilusórias, sedutoras. Quem tem o espírito enganador é sedutor. É por isso que pode observar, quando alguém está pregando a palavra de Deus sério, com verdade, muitos não querem. Mas os enganadores, eles têm uma ilusão. Eles criam uma hipnose que as pessoas vão atrás. Desde que vocês veem a multidão, ele pega o paletó. É agora. Quando eu gritar 3, todo mundo vai cair. Está todo mundo hipnotizado, não é Espírito Santo não. É todo mundo hipnotizado. Ou então diz, olha, quando eu soprar daqui, lá vai cair gente, aqui vai cair gente, aqui vai cair. Não é poder de Deus, meu irmão. É uma ilusão sedutora. Esse planos fala disso. E o espírito do diabo está usando muitos líderes, doutores em teologia, negando a Bíblia, negando o sobrenatural, negando o poder de Deus, negando os dons. Leia bem aí eu finalizo agora. Atos 20, 28 a 30. Olhai, eita, meu Deus, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, para aí. Entrarão depois que eu for embora aqui. O rebanho vai ser exposto a lobos. Vai ser exposto. O rebanho vai ser devorado. Aqui o rebanho vai ser destruído. Pode ir. Que não perdoarão o rebanho. Homens que não estão nem aí para as ovelhas. Não pouparão elas. Pode ir. E que dentre vós mesmos. Agora aqui é que está o perigo. E é de dentro da igreja. De dentro da igreja. Se levantarão homens. Homens. Coisas perversas. Olha, falarão. Oh, meu irmão, meu Deus do céu. Peça o dom do discernimento. Falarão coisas perversas. Hoje tem gente dizendo que tem cabelo santo. Isso já tinha. Lá no tempo de Constantino, disse que a mãe dele guardava cabelo de Jesus Cristo, cabelo dos apóstolos, unha dos apóstolos. Hoje tem gente aí, feijão santo, farinha santa, figo santo, pipoca santa, o que mais? Chiclete santo, máscara santa. Meu Deus! E o evangelho ninguém quer não. Agora, ilusão, muita gente quer. E olha o que o pastor leu aí. É de dentre vós que surgirão falsos líderes. Eu quero dizer para a igreja agora, busquemos o discernimento do Espírito Santo, leiamos a Bíblia e que Deus nos abençoe para sempre. Amém.